Suicida vai para o Vai. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. O suicida... A gente não pode dizer... Eu sou contrário a essas definições assim fechadas. Suicida... porque cada caso é um caso. Às vezes a pessoa suicida, mas é uma pessoa que é voluntário no orfanato, que trabalhou a vida toda, que não pensou nele, mas ele entrou em depressão. Essa pessoa é um caso. O outro caso é um adolescente de 14 anos. Ela tinha 14 anos, se apaixonou, perdeu a virgindade e o cara largou. E ela se mata. Isso é um outro caso. E outra caso é uma pessoa com 30 anos, que não faz nada para ninguém, que é nervosa, que não sei o que, e se mata. É outra situação. Cada situação, entende? Cada caso é um caso. A gente não pode generalizar. Às vezes a pessoa fica presa ao corpo, né? Às vezes a pessoa fica presa ao corpo, mas numa colônia. Ela está presa ao corpo, porque o suicida fica com dificuldade de sair de perto do corpo, porque o corpo físico morre, mas o laço fluídico que o prendia ao corpo físico não morre. Então, mas ele pode estar assim, numa zona inferior, numa colônia espiritual, protegido por uma redoma. Às vezes eu já vi casos assim, que a pessoa, já li casos, que a pessoa não está no local, mas está protegido por uma redoma. Então está protegido. Então cada caso é um caso. Em todos os casos de suicídio ele sofre muito, mas se ele vai acordar no Vale dos Suicidas, se ele é adulto, teve condições de se livrar disso, aí geralmente vai para o Vale dos Suicidas, para um dos milhares de vales de suicidas que tem por aí. Mas se é adolescente, às vezes não. Às vezes a pessoa está obsediada, totalmente obsediada. Ela fez aquilo e nem sabia direito o que estava fazendo, né? É outra situação. Às vezes a pessoa está drogada, é outra situação, né? Em todos os casos a melhor solução é a prece para quem fica. Então ele era um filhinho de papai, né? Mas não retribuiu nada. Era egoísta com a família. E agora não suportava a situação no mundo espiritual. Tem uma coisa que acontece com André Luiz que não é para assustar ninguém de forma alguma. Quando a gente vai para uma cidade espiritual, cidade Nova Esperança, você vai para aquela cidade Nova Esperança porque você saiu de Nova Esperança antes de nascer. Então você é um habitante de Nova Esperança. Então você veio de Nova Esperança, você estava desencarnado, nasceu em Nova Esperança, nasceu na Terra, desencarnou, volta para Nova Esperança. Isso numa hipótese boa. Agora existem casos, nuances, em que o cidadão era de Nova Esperança, uma cidade espiritual, ou Nosso Lar, ou Ascensão, ou Veracruz, são nomes de cidades espirituais que tem por aí. Alvorada Nova, que é mais evoluída. O cara era de Nosso Lar, ele renasce, só que ele faz a vida dele de tal forma que ele, quando desencarna, não está no nível de vibração da cidade espiritual dele. Então ele vai para a zona inferior e sofre. Por que ele sofre? Porque ele está com uma carga densa que ele não precisa, ele já tem evolução para não ter mais aquilo. Então ele sofre para poder ele ter conscientização da situação dele, porque ele já tem maturidade para não estar mais ali. Então é um sofrimento regenerador para que a pessoa tome tenência. É o que acontece com o nosso amigo aqui. Agora, existe gente que sai das zonas inferiores do umbral
é recolhido numa casa de socorro que fica bem no umbral mesmo e renasce. E quando volta, ele volta para onde ele veio. Então às vezes, esse vai para não sei aonde. Cara, ele já veio de lá. Vocês acham que ele veio de onde? O cara que faz isso, aquilo outro, vocês acham que ele veio de onde? Ele veio de nosso lar? Ele nunca. Gente, tem gente que nunca viu uma cidade espiritual. Mas não é por punição, não. É porque ele nunca quis crescer. Então, muita gente, ele já é umbralino de nascença. Estão entendendo? Aí tem outros casos. Tem o caso que a pessoa extrapola. Ela é de nosso lar, ela renasce, e ela faz o processo tão bem que quando desencarna, ela ultrapassa nosso lar e vai para uma cidade espiritual superior a nosso lar. No caso aqui, no próprio nosso lar, vai falar de Alvorada Nova. Não sei se é no livro Nosso Lar, acho que é. Uma cidade superior, mais evoluída. Ele extrapolou a origem dele. Isso é um vitorioso. Entendem? Então tudo isso existe. Tudo isso é possível. Tá? E no finalzinho lá, nosso amigo diz assim: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Vou apagar ali, vou fechar. Lê pra gente, Denise, por favor. Para o último parágrafo aqui, ó. Ó Deus da terra, quantos de vós não quereis evitar a vida da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Forte, né? Quer comentar? É uma mensagem que ele deixa para que não percamos tempo, né? E ficarmos parados e não queremos seguir à frente. Fingirmos que não estamos vendo, né? Tentar ludibriar, achar que a gente está conseguindo. Antes de desencarnar. Voltar novamente para porque aquilo que o Anderson estava falando, às vezes eu tenho experiência disso, né? Pessoas que convivem comigo, que às vezes a gente fala determinadas coisas, a gente passa como chato, né? Aí fica, já vem você falar isso de novo. Aí eu digo, ontem a gente tudo na sala rindo muito do meu filho, porque ele é um que vive falando isso, meu mais velho. Tudo ele fala isso. Ai mãe, já vem você, mãe, já vai começar? Já vai começar? Aí terminou com a namorada e a namorada ligou chorando. Aí a namorada ligou chorando e falou assim: Luzenta, não aguento mais. No telefone, não aguento mais, eu quero morrer, eu vou me matar. Ele ficou desesperado. Aí ele ficou assim pra ela no telefone: que isso, menina? Olha, quando se você se matar chegando na espiritualidade, é pior do que você tiver matado alguém. Aí quando ele largou o telefone, o Felipe: Denise se encarnou, quer dizer, ele reclama comigo, então eu vou responder. Mas alguma coisa fica, ele tá reclama, é o Felipe encarnando dele, né? Quer dizer, é engraçado. Tá conseguindo assimilar, tá vendo? Tenta fugir, mas não adianta, né? O conhecimento espiritual, ele é diferente do conhecimento meramente religioso ou conhecimento como esses que a gente dá na escola, que o aluno fica lá com raiva de você porque você está lhe dando aula para ele. O conhecimento espiritual atinge o íntimo do espírito. Por quê? Porque todo jovem, toda criança, ela já esteve no plano espiritual. E ela sabe, é o contrário de você estar falando da história da carochinha. Lá no íntimo dele, no íntimo mais íntimo, ele sabe que aquilo é uma realidade. Então lá no Leon Denis, eles fazem uma coisa que eu acho muito interessante, que eles com os bebês, eles fazem estudo.
Os bebês estão lá e eles começam a falar de doutrina espírita, porque o espírito sabe que aquilo é bom para ele. E você sabe que a minha neta começou agora, vai fazer um mês no dia 20, estava chorando com cólica, não dormia, nem deixava os pais dormir. Aí a Sheila falou, vou levar no meu tempo para tomar paz. Levou na quarta-feira, disse que ela ficou tranquila, dormiu a noite toda. Agora falou, vou levar sábado outra vez. E eles falam com as crianças ao Espírito Eterno que está ali. E a criança, ela não vai entender nada, é criança. O cérebro dela está desenvolvendo, mas o Espírito sabe. E aquilo fica registrado. Então essas verdades espirituais, elas penetram na nossa... Não estou dizendo que a gente tem que chegar em casa, subir no púlpito. Para aí, para a novela. Vamos lá, livro dos Espíritos. Não vamos fazer isso, né? Não vamos fazer isso. Pelo amor de Deus. Porque ele quis bater. Eu explico pra você. Ah, mãe, não faz isso não, mãe. Não é isso que eu estou dizendo. Não, mas hora tudo tem hora, tudo tem lugar. Hora do culto, hora aí do não culto. tem novela. Aí não tem novela. Isso é que eu digo lá em casa sempre. Hora do culto, hora do culto. Não tem novela. Eu sair daqui, Senhor, me ajuda. E aí ele quer resgatar. Aí passa um tempo e aí ele tá para reencarnar. Aí ele fala dessa forma assim, aí ele diz assim, aí ele está para reencarnar, quando ele se vê num corpo de mulher. Aí ele diz, que isso? Por que eu estou assim? Aí o espírito, né, que está acompanhando ele diz, você não disse que faria qualquer coisa? O que eu pude arrumar para você foi isso. Ele relatando assim, sabe, eu escutando, aí ele, o que a gente pôde arrumar para você foi isso. Mas isso, eu não aceito isso. Mas você disse que faria qualquer coisa. Aí ele disse, então tá bom, então me dá um estojo de maquiagem para eu quando chegar lá tá bem bonito. Mas antes, sabe o que isso? Mas sabe o que eu imaginei? Você não é espírita, você não estuda. Aí vamos dizer, eu chego e digo assim, poxa, ouve a Rádio Rio de Janeiro, vai lá para você. Aí a pessoa vai e escuta aqui. O que a pessoa vai pensar? Denise tá maluca. Escutando isso, não é um relato assim forte para você chegar e passar, assim, na minha opinião, né? Quer dizer, às vezes uma pessoa com tanto tempo acaba passando você está falando milhares de pessoas, gente, ali, né? No Rio de Janeiro, sei lá. Forte em que sentido você está falando? Do imaginário. Mas como assim? Porque ele falou, eu faço qualquer coisa para sair daqui. Aí o que eu pude arrumar para você foi só isso. Reencarnar como mulher. É como você fala, quando a gente olha e vê um mentor, você acha a palavra, eu acho uma palavra, Denise, acho uma palavra pesada para um mentor virar e falar, você disse que faria qualquer coisa. Arrumamos isso aí para você. Você está questionando a informação? Estou questionando a forma. Agora que eu entendi. Entendeu? Mas ele falou de uma forma brincalhona. Não sei. Isso é quase que uma piada, né? É quase que uma. As coisas não. Só o pé da letra. A gente não pode pegar o pé da letra, pegar as ideias, né? Tudo a gente tem que pegar as ideias e ver a intenção. A intenção do que ele quis informar, que muitas vezes o choque da mudança do corpo físico pode acontecer com uma pessoa, qualquer um, né? Eu vivo, lá em casa as pessoas vivem dizendo, lá em casa só tem mulher, né? Eu sou o único homem. E agora eu vivo que depois de 20 anos ouvindo isso da mulher, agora eu ouço da filha. Você tem que reencarnar como mulher, para você ver. Você vai de reencarnar como mulher, não sei o quê. Entendeu? E eu tenho que engolir isso. Ou então vai, né? Como se reencarnar ou faça qualquer coisa. Não fale isso e o que acontece? Essas coisas fazem parte da cultura popular espírita, sabe? Coisas desse tipo. Você tem que reencarnar mulher para ver né? Quero ir embora, vamos embora, você vai atrasar. Não, você tem que reencarnar mulher, não sei o que lá. Não, vou aturar ele até agora, porque depois eu não aturo mais na próxima encarnação.
Essas coisas são coisas da cultura espírita popular, né? Então a gente tem ditos, formas de expressar que são da cultura popular, passam algum ensinamento ou não, ou desinformação, mas que fazem parte da cultura. Agora, eu concordo com você que talvez a forma para passar aquela informação não tenha sido a melhor, mas como a gente já aprendeu, se todos passarem a forma do mesmo jeito, não vai agradar todo mundo. Você tem que ter pessoas, até a proposta do nosso estudo aqui, com 3 pessoas, ela tem essa característica, né? Cada um de nós vai passar a informação de um jeito. A Mônica não vai passar do jeito que eu passo, eu não vou passar do jeito que a Mônica passa, e o Sérgio vai passar do jeito que a Mônica passa. Cada um tem uma forma de transmitir a informação, né? Essa forma, ela é personalíssima, mas não quer dizer que, primeiro, ela não vai agradar a todos. As pessoas estarão interessadas num programa de rádio. Você vai escutar o programa que te interessa. Eu, na Rádio Rio de Janeiro, gosto de alguns programas, outros não me atraem. Isso é normal, entendeu? Por quê? Porque ele fala de um jeito assim, ou fala de um jeito assado. É a mesma coisa a literatura. Você gosta de alguns livros e outros você não gosta, mas não quer dizer que aqueles que você não gosta estejam equivocados. Isso é um exercício nosso de selecionar o que é melhor para nós e não está ligado diretamente a uma informação equivocada. Uma informação equivocada, como nós recebemos, como eu falei, um calhamaço, com coisas equivocadas, psicografadas, elas são claras. O que precisa ter é o que? Conhecimento da doutrina, para na hora que isso chegar, você... E quando você não tem conhecimento da doutrina, o que você faz? Se falta conhecimento, você tem dúvida, você nunca ouviu aquilo, você consulta outras pessoas. Ou seja, a pessoa também está fazendo o quê? Não está sendo só ela, né? A dona Vilma, que foi presidente do CRI até esse semestre, ela, muitos anos atrás, ela recebeu um médium na década de... final da década de 60, na casa dela, que fica ali em Cavalcante, e o médium psicografava Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Gabriel Delane, Leon Denis, só medalhão da doutrina espírita. E as mensagens em alto nível, pontuadas. Ela viu aquilo, ela não tinha condições de avaliar. O que ela pegou? Ela pegou aquelas informações, o rapazinho, na época, tinha uns 18 anos, 19, e levou para a Federação Espírita Brasileira para avaliar aquela psicografia. Já que os espíritos estavam falando, tinham sido até diretor da Federação Espírita Brasileira. Aí veio a resposta. Qual foi a resposta? As mensagens são autênticas e ele vai trabalhar conosco. Você perdeu o médico. Perdeu o médico. É o médium Gilberto Campista Guarino. Tem vários livros psicografados até pela Federação. Ele tem livros pela Federação, psicografados, livros de poesia mediúnica. Um médium excelente, né? Publicou pouca coisa, mas o pouco que publicou é de excelente nível. Mas qual foi ela quando recebeu esse rapaz? Ela ficou perplexa, né, pelos nomes, né? Mas a Federação Espírita Brasileira confirmou. Já a gente aqui recebeu uma médium que trouxe esses nomes todos. Eu me lembro que na época eu não fui consultado e também não me meti. Mas eu, conversando com um amigo meu daqui, disse que aquilo está tudo errado, tudo truncado, não tinha nada certo ali.
Outras pessoas se empolgaram, porque vinha nome famoso. Aí a dona Renê, na dúvida entre a minha opinião e a opinião de outras pessoas que hoje não frequentam mais a casa, ela deu para essa pessoa a responsabilidade de cuidar do caso. E o médium começou a psicografar as coisas, e num dia especial aqui, mas tudo. E aí o médium pensou que eu tinha ficado aborrecido com a situação. Eu não me aborreci com nada. Para mim aquilo precisava de... O médium, coitado, precisava ser equilibrado. Para mim era um médium desequilibrado. Mas não que eu quisesse... Quer fazer, faz. Eu não sou dono da verdade. E aí veio uma mensagem, ela foi lá em casa na época, a médium, coitada. Ele levou uma mensagem, como se eu estivesse magoado, ferido, isso aqui lá. Aí confirmou. E eu estava com os amigos lá em casa no dia que ela chamou. A pessoa até que a gente... Amigos de outras casas espíritas, e eu peguei a mensagem e mostrei para eles, não falei nada. Peguei a mensagem, ela me chamou no meu portão, eu morava aqui do lado, quase aqui do lado. Ela me chamou no portão, me deu a mensagem, falou aquilo tudo. Eu falei, não, senhor, não tem problema nenhum, não sei o quê, não se preocupa não, está tudo bem. E aí eu peguei a mensagem e dei para esses amigos. Eles olharam, o que é isso? A casa de vocês está assim agora? Mandou até eu sair daqui. Os amigos, espíritas também estudam. Eles viram logo o que era. Eu falei, não, há um desencontro ali, a gente tem que ter paciência, né? Tem que fazer o quê? E depois não deu. A própria pessoa que exaltou, a própria pessoa, ela, quando ela se tornou presidente da casa, pouco tempo, houve aí um quiprocó, e ela mesma, ela destratou a senhora, e a senhora não veio mais. Aí encontrei ela uma vez, aí até a dona Daíra falou, olha, ela foi para o Leão Denis, lá no Leão Denis acabou aquilo tudo. Falei, lá eles reequilibraram o médium, que é o que você tem que pegar, um médium desse, você não tem que, ai meu Deus, oba, é doutor Bezerra que está falando. Doutor Bezerra não fala aquelas coisas, gente. Você tem que reequilibrar o médium. E lá no Leão Denis, ela teve uma orientação segura, e hoje ela trabalha até hoje lá. Eu canso de vê-la lá, mas aqui infelizmente ela não conseguiu isso. Eu estou dizendo essa informação longa para vocês entenderem que o processo de mediunidade não é um processo de oba-oba. Um processo sério, hein? É porque aqui não conseguiu. Não conseguiu ter essa orientação. Ela estava obsediada, fascinada, mal influenciada, e não conseguiu ter o quê? Uma orientação séria, segura, que pudesse tirar aqueles mistificadores. Porque o mistificador é o seguinte: ele chega, tu dá ouvido a ele se engastela. Isso aí que eu ia te falar, que o médium, ele tem um filtro, ele sabe. Não, muitas vezes ele não sabe. Ele está aberto. Ele está aberto. Ele está aberto, não só para as coisas boas. E normalmente. Tá, Anderson, olha só, se psicografou. Mas se o orgulho for grande, Dora, É eu tô isso te aí. entendendo o que você está falando. Tá me Mas se o orgulho entendendo? for grande. Pô, o cara vai ler. Não é assim não. Se o orgulho for maior que ele próprio, que ele não perceber, ele não vai perceber, Dora, não vai ter sensibilidade. Tem uma conhecida que ela ia no centro. Se sente todo. Ela ia no centro. Se o guia dela dissesse que o centro não prestava, ela ia embora. O guia chegava para ela, não. Ela ouvia. Não, aqui não é lugar para gente, vamos embora. Aí o amigo conhecido, o namorado dela, chegou, Anderson. Falei, mas assim tá esquisito, meu amigo. Tudo bem, é outra linha de pensamento, mas mediunidade é mediunidade. Mediunidade é mediunidade. Você não pode deixar que o fulano te diga para onde você tem que ir. Não pode ser assim. O critério tem que ser seu.
Porque senão você vira uma barata tonta. O Não guia existe livre-arbítrio. não era nem doutrina espírita no caso, era outra coisa. Mas não interessa. Entendeu? Oi? Livre-arbítrio não vai ter. Vira marionete. Livre-arbítrio não vai ter. E essa pessoa não acaba, até hoje ela não para em lugar nenhum. Ela fica um tempinho, não para em lugar nenhum. O namorado nem é mais namorado. O namorado fixou numa casa, dentro dessa linha de pensamento. Ela não. Ela, toda vez que a gente ouve, fulano está aqui, hoje fulano está lá, ela continua. Porque na verdade é o que eles querem. Eles não querem que ela fique em lugar nenhum. Não evolui ela. Exatamente. Porque acaba criando antipatia, criando não sei o quê. Ela não gosta de ser censurada, não gosta de ser educada. É um médium. É médium. Mediunidade, mas não ouve ninguém. E é muito comum. Aliás, é mais comum. Por quê? Porque nós vivemos num mundo inferior de provas e expiações, em que as pessoas não estão ainda totalmente voltadas para o que é mais importante nisso tudo, que é o seu autoconhecimento. Não é importante se você é um médium que sai do corpo à noite. O mais importante é que você tenha um profundo processo de autoconhecimento em que você lute contra o homem velho. Isso é evoluir, isso é crescer. O médium precisa estar inteirado do seu maior desafio. O médium não é para ser aplaudido, não é para se fazer fila na porta do centro, não é para se receber na Zona Sul. Não, eu tenho um conhecido, é um médium, ele vem aqui na Barra, na Zona Sul. Às vezes a pessoa é isso, a pessoa se ilude. Não, porque com a mediunidade eu entrei na casa de fulano de tal, doutor Roberto Marinho, doutora não sei o quê. Você acha que não acontece? Não, acontece. Ele não está ganhando nada, mas ele ganha status. Ele é reconhecido. Canso de ver na TV gente médium assim, médium mesmo, mas não usa o nome médium. Às vezes ele trabalha com tarô, ele trabalha com não sei o quê, mas na verdade aquilo é mediunidade. Às vezes ele nem sabe.